Pessoal, mais uma vez, voltamos aqui para falar com vocês. A diretoria da igreja, através da sua área financeira, pediu que passássemos a vocês as seguintes informações sobre contribuições de dízimos e ofertas. A primeira, que já é uma prática, fazer transferência bancária para a conta da igreja. A segunda é depósito em conta. A terceira é você combinar com o tesoureiro da igreja, o Dimba ou o Evaldo, para fazer através da máquina que já está disponível aqui na igreja, entrando diretamente em contato com eles. Eles virão aqui para facilitar para vocês fazerem a contribuição de vocês. Ou então, o depósito bancário, em qualquer circunstância, você deve trazer o comprovante, põe no envelope e os tesoureiros então farão a devida contabilização dos valores. Deus abençoe, tenham todos um bom dia. Boa noite, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso culto, mais uma vez virtual. E vamos começar mais um culto juntando com as nossas crianças para louvarmos ao nosso Deus. Muito legal as postagens dessa semana. Mais uma vez, tire uma foto, guarde esse momento de recordação e vamos adorar ao nosso Deus. Elas nos ensinando que o que elas leem na Bíblia, elas contam para as outras pessoas. Então, vamos cantar ao nosso Deus todos juntos. Você pode vencer, você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, usa sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, usa sua fé. Você pode ser o que quiser, usa sua fé. Mais uma vez, vamos louvar ao nosso Deus, sabendo que a graça dele é eterna e a sua misericórdia se renovou sobre nós neste dia. E assim podemos juntos, como família, como corpo vivo do nosso Jesus Cristo, adorar a ele, e vamos fazer isso mais uma vez alegremente. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és eterno
nosso Deus é Deus de poder e Ele nunca desampara os seus. É nessa mesma fé, nessa mesma convicção, nessa mesma confiança que podemos continuar vivendo na graça e misericórdia do nosso Deus. Por isso, com a graça do nosso Deus, vamos continuar louvando, independentemente das situações, independentemente do caos que o mundo vive, independentemente se vivemos dias de alegria e outros de tristeza. Confiamos no nosso Deus e vamos continuar crendo, porque Ele é o nosso Deus. Eu preciso
vamos agora receber a mensagem do nosso Deus através do nosso pastor. Vamos prestar atenção naquilo que Deus separou para nós nessa noite. Muito boa noite a todos vocês que mais uma vez nos deixam entrar em seu lar, em sua casa. Desejamos saudá-los com a bendita graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia 12 de abril de 2020, celebra-se no mundo inteiro o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus chega a ponto de nos dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã tanto a nossa fé quanto a nossa pregação. Então, o dia da ressurreição é um dia muito, muito importante. Por isso, desejo que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14, para lermos do verso 12 até o verso 26. Abra ali o seu exemplar com sua família. Vamos ler então a palavra de Deus. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: Senhor, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Sigam ele. E onde quer que ele entrar, dizei ao Senhor da casa: o mestre diz: aonde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado e preparado. Ali preparai a Páscoa. E saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhes um após o outro: porventura sou eu, Senhor? E o outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhe: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando o partiu e deu-lhe. E disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe a todos, e todos beberam. E disse-lhe: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A Páscoa, ela tem uma mensagem além da tradição judaica. Ela vai muito além, porque Jesus, na celebração da Páscoa, introduz a celebração da ceia, dando-nos claramente a entender que a Páscoa era uma sombra da ceia, como Jesus, então, instrui aqui os seus discípulos. A Páscoa, ela foi um marco tão notável na história do povo de Deus, que se tornou a primeira e a mais relevante na cultura antiga, sempre relembrando
como nos diz Êxodo capítulo 12, versículo 14, relembrando o dia em que o Senhor libertou a descendência de Israel da última e mais terrível praga do Egito, a morte dos primogênitos. Mas também naquele dia, o Senhor libertou o seu povo da escravidão e o guiou até a terra que havia prometido ao povo lhe daria através de Abraão. De acordo com a instrução divina, os hebreus deveriam fazer um ritual e relacionar esse ritual com a sua libertação e com a memória dela, mas também com o significado da salvação eterna, através de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual viria no tempo determinado para ser sacrificado em lugar de pecadores que se arrependessem dos seus pecados. Um cordeiro, no ritual, um cordeiro sem defeito, deveria ser sacrificado no 10º dia. Você pode conferir essa informação em Êxodo capítulo 12, versículo 3. Pois Jesus, o primogênito e inocente, seria penalizado com a morte, porquanto, sem pecado, ele assumiu as nossas pecaminosidades, morrendo no meu, no seu, morrendo em nosso lugar, como nos diz Romanos capítulo 8, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 e Colossenses 1, 18. Como os primogênitos no Egito, na 10ª praga, Êxodo capítulo 12, 12 e 29 a 36, os primogênitos foram salvos da praga da morte, da mesma maneira que em Cristo, eu e você, fomos salvos da praga do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E o sacrifício lá no Velho Testamento deveria ser feito por cada família, porque a Páscoa deveria ser celebrada na união da família e na unidade de pensamento, como nos diz Êxodo 12, versos 3, 4, 21 e de 24 a 27. Então ela não era celebrada coletivamente fora do contexto da família, mas cada família reunida matava um animal, imolava este animal para que pudesse a Páscoa ser comida na comunhão e na união família. Como todos aqueles que confiam na morte de Cristo devem agora participar dos benefícios dessa morte, que é celebrada na ceia do Senhor, que é a figura da unidade, a figura da nossa união e da nossa adoração a Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O cordeiro deveria ser sacrificado no final da tarde, Êxodo capítulo 12, versículo 6. Da mesma maneira, Jesus seria sacrificado como pagamento do pecado. João capítulo 1, 29, João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus deveria também ser sacrificado durante o período de trevas que cobriam a terra, das 12 até as 15 horas, como Lucas então nos informa no capítulo 23, versículo 44. Meus queridos, o sangue do cordeiro que era sacrificado deveria ser usado para manchar
naquele momento, o sacrifício e ambas as colunas da porta era pega, passado no batente da porta, para que os primogênitos dos judeus não pudessem ser tragados pela morte. O batente da porta, marcado com o sangue do cordeiro, fazia que o anjo da morte não entrasse naquelas casas, provocando desolação, aflição, tristeza pela morte dos primogênitos. Da mesma maneira que a Bíblia diz que se andarmos na luz como o Senhor na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, as famílias que no Velho Testamento atenderam à instrução de Deus, marcando no batente da porta, com o sangue do Cordeiro, a nossa vida é marcada pela fé no poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, e por isso nós estamos preservados do poder da morte, do poder do inferno e do poder de Satanás sobre nós. E nós temos então a garantia da vida e a vida eterna. Nós precisamos então notar que o sangue do Cordeiro nas colunas da porta, nos batentes da porta, tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal, aponta para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, na qual Ele derramou o seu sangue, satisfazendo a justiça de Deus para a redenção de todo aquele que crê. O cordeiro deveria ser assado no fogo. Êxodo capítulo 12, versos 8 e 9. Jesus, então, passaria pelo fogo do julgamento de Deus, Salmos 22, versículo 1, e Mateus 27, 46, para a santificação do seu povo. Jesus foi julgado pecador sem jamais ter cometido um pecado, porém o julgamento dele e a morte dele foram aceitos por Deus como ato de justiça para que nós pudéssemos ser justificados dos nossos pecados. Juntamente com os pães asmos sem fermento, chamados de pães asmos, e com ervas amargas, deveria servir de alimento para cada família, e nada deixando para o dia seguinte, para que não houvesse sobra. Essas entranhas deveriam ser queimadas. Também assim, na morte do Senhor Jesus Cristo, todos nós seríamos plenamente supridos. Isso me faz lembrar que quando o Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 6, estava pregando sobre a sua carne e o seu sangue, ao final da pregação, Jesus tem a percepção de que a multidão foi se afastando, depois outro, mais outro, mais outro, até que a multidão se dispersou. Quando Jesus percebeu esta cena, ele olha para os seus discípulos e pergunta: quereis vós também deixar-me? E os discípulos respondem: Senhor, se nós te deixarmos, para quem é que nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Os discípulos estavam dizendo ao Senhor Jesus Cristo que eles jamais poderiam encontrar, nem em nenhum outro lugar, ou nenhuma outra pessoa, aquilo que somente o Senhor Jesus Cristo tem poder e é capaz para oferecer: o pão, não aquele que perece, mas o pão que é o alimento que permanece e permanece para sempre. Lá no Velho Testamento,
no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 11, as famílias deveriam comer a carne às pressas e já preparados para a viagem, porque em ato contínuo à celebração da Páscoa, eles deveriam colocar o pé na estrada de volta para a terra prometida. E assim, da mesma maneira, como os que creem no Senhor Jesus Cristo devem estar preparados, se alimentando da verdade. O próprio Senhor Jesus, falando com Deus, ele vai dizer lá em João capítulo 17, versículo 17, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. A palavra de Deus é o alimento que sacia a nossa necessidade espiritual de crescimento, de maturidade e de busca de identificação, não apenas com a vida, mas também com as atitudes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa necessidade de santificação, ela é saciada pela ação da palavra ingerida pela fé na nossa vida, nos nossos corações, e isso vai poder fortalecer as nossas atitudes, não apenas com uma salvação que de graça recebemos, mas nos colocará prontamente preparados para que nós percorramos a trajetória da vida cristã, não parando no meio, mas seguindo até o fim, quando nosso Senhor Jesus Cristo então há de voltar. Na última noite, com seus discípulos celebrando a Páscoa, Jesus tomou um pão e, abençoando, o texto nos informa que ele partiu, deu aos discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Do mesmo modo tomou o cálice e disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. A partir dali, a Páscoa, ela ganha um ressignificado. Ela ganha um novo significado ainda mais profundo na história. Até porque, quando o Senhor Jesus Cristo, ele morre e ressuscita, não havia necessidade dele fazer isso nunca mais, em nenhum momento, porque o sacrifício dele, ele tinha um conceito, uma conotação e uma ação para toda a eternidade. Então, a Páscoa ganha um novo significado quando Jesus, na Páscoa, celebra a ceia, figurando o seu sacrifício com o vinho e com o pão, sacrifício no corpo e no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, na providência de Deus, o sacrifício de Jesus que ocorreu no tempo da Páscoa, quando havia judeus vindos de todas as partes do mundo de então para celebrar a Páscoa na cidade de Jerusalém, bem como um número incomum de gentios por causa desta e outras importantes festas judaicas, como a gente pode conferir em Atos 2, do verso 5 até o verso 11. E na crucificação, o governador, ele vai ordenar que fixassem na cruz uma inscrição. Essa inscrição está ali em João capítulo 19, versos 19 e 20. Em hebraico, a língua dos judeus, em latim,
a língua oficial do Império Romano, e em grego, a língua universal, afirmando o quê? Afirmando Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Ele mandou colocar essa inscrição para que todo mundo soubesse, todo mundo conhecesse a verdade sobre Jesus no dia da Páscoa, no dia do seu sacrifício. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Queremos concluir esta reflexão sobre a Páscoa e a ceia como uma ressignificância da Páscoa. Queremos dizer que a Páscoa, portanto, para os cristãos, ela é celebrada na ceia e anuncia a morte do Cordeiro de Deus, mas também a ceia anuncia a sua ressurreição e o glorioso, o incrível e fantástico retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confira comigo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 26, o que Deus usou o apóstolo Paulo para declarar. Ali diz assim, verso 23, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que vocês o beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem este pão e beberem deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A volta de Cristo acontecerá no tempo da ciência e presciência de Deus. E é interessante nós observarmos que Jesus nunca mais voltará como Salvador, mas ele virá num dia glorioso para arrebatar a sua igreja, que vai encontrar-se com ele nas nuvens, e ele então vai implantar o seu reino para todo o sempre. Enquanto a Páscoa continua sendo celebrada como lembrança de uma libertação da terra do Egito para a terra da promessa, a ceia também continuará sendo celebrada para nos lembrar que ela aponta para o momento final da história do homem. Lemos há pouco na primeira carta aos Coríntios 11, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então a ceia vai sempre nos apontar as nossas responsabilidades na terra, os nossos privilégios enquanto crentes no Senhor Jesus Cristo, mas ela, sobretudo, aponta para a volta do Senhor, dizendo, estejam certos, Jesus vai voltar. Concluo finalmente dizendo, esse ponto final, ele será quando Jesus for revelado ao mundo, Apocalipse capítulo 19, versículo 16, como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ou seja, ninguém será como Jesus, ninguém foi como Jesus, ninguém jamais será como o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Rei
dos reis e Ele é o Senhor dos senhores. Então, como lemos em Filipenses 2, verso 11, quando Jesus voltar, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, nosso Pai. Temos que ser muito gratos por Jesus Cristo ter se oferecido a mim e a você em sacrifício na cruz, ter nos dado a esperança da sua volta, e nós estamos esperando a sua volta. Que neste dia que se celebra a Páscoa, jamais nos esqueçamos que a carta aos Hebreus nos diz que Jesus é a nossa Páscoa. Por isso, meus irmãos, somos privilegiados, somos abençoados. E a Bíblia nos diz que uma vez abençoados, para sempre abençoados. Feliz Páscoa com Jesus no seu coração, com Jesus como meta de esperança na sua vida. Que Ele, quando voltar, nos pegue certamente firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o meu, o seu, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós lhe agradecemos porque tudo foi uma iniciativa do Senhor, que o Senhor, na sua soberania, no seu grande amor por nós, tomou a iniciativa de planejar a vinda do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, como Cordeiro que tira o pecado do mundo, para morrer numa cruz, sendo assim sacrificado, um sacrifício de validade eterna pelos nossos pecados e para perdão dos nossos pecados. Nós lhe agradecemos, Senhor, porque quando cremos no Senhor Jesus Cristo nesta dimensão, o Senhor aceitou a nossa fé e nos deu de graça e pela graça a salvação. Ó bendito Senhor, ajuda cada servo, cada serva do Senhor a permanecer firme na viva esperança de que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, porque a nossa convicção extraída da Tua Palavra é que devemos celebrar a ceia do Senhor até que Jesus volte. Sabemos, Senhor, que Ele voltará. Oh, que dia incrível será este! Diz o cântico, oh, que dia faustoso esse dia há de ser. E certamente, ó Deus, ali estaremos com alegria, fruto da ação do Senhor, e com júbilo em nossos corações, porque foi o Senhor que nos salvou, foi o Senhor que garantiu a nossa salvação, foi o Senhor que fez esta obra incrível em nosso benefício, para louvor da Tua glória. Nós oramos com muita gratidão, porque Jesus é a nossa Páscoa e o fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós encerramos este culto e queremos lhe oferecer uma música que vai ser cantada e que você então cante conosco essa música que vai trazer um alento, um vigor maravilhoso aos nossos corações. Vocês cantem com alegria, porque Jesus é a nossa Páscoa. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos dê a todos uma boa noite de descanso e de paz. Fique com Deus. Tchau. Até o próximo domingo. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz falar.
fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai para nós, um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai para nós, um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
seu santo nome. Rei exaltado nos céus. Ele exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado para sempre, exaltado nos céus. O desejo do nosso coração é que, com a graça do nosso Deus, na próxima semana nós estejamos juntos. Mas se assim não for possível, mais uma vez estaremos aqui online para que todos possam cultuar a Deus junto conosco. Tenham todos uma excelente semana, que a graça de Deus esteja com cada um de vocês e até a próxima semana. Tchau, Deus abençoe.